Quarto, pregou-se o evangelho contra os poderosos, a custo pessoal. O João Batista não perverteu. Ele foi lá bater de frente com o fariseu, bater de frente com o rei. Então ele tinha uma mensagem que era corrosiva, que era realmente da raça de víboras. Ele não estava no evangelho pentecostal da prosperidade. Ele estava lá dizendo a verdade. Quinto, ele conquistou fama, seguidores, sem vender suas convicções, o que não é simples. Porque muita gente fala, nós aqui ouvimos muitos discursos aqui no nosso interno aqui. Não, eu estou aqui e tal, tenho 5 do meu lado, mas também não me vendi nunca. Verdade, não é para se vender. Mas o João Batista fez isso e conseguiu juntar um grupo que seguia ele, e que falava, esse é o cara aqui mesmo. Então ele teve resultado naquilo que ele se propôs, do jeito maluco dele lá. Eu recebi, acho que foi do pessoal lá de São Carlos, mas eu recebi um e-mail de não foi o Nelson que mandou, né? Você deve ter recebido também. O Nelson da Loca mandou esse e-mail aí, de uns repórteres que registraram a igreja. Então o repórter falou, como é fácil abrir uma igreja no Brasil? Ele foi lá, ele e outro repórter se juntaram, registraram a igreja, chamada Igreja Evangélica Heliocêntrica. E conseguiu e tal, abriu conta bancária e tal. Agora eu posso pegar dinheiro sem imposto, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu posso... E ele colocou uma relação de nomes de igrejas. Tem uns 50, 100 igrejas registradas. Você vai lendo aqueles nomes, vai dando nervoso. O que tem de nome de igreja aí? Maluco, mas maluco assim. Alguns falam, não é possível, o cara escreveu isso. E daí? Então, o nosso evangelho de tentar dar certo, ele está crescendo muito rápido. Missões na Europa. Alguns anos atrás eu vi isso lá num cara, numa consulta lá, foi o representante da igreja evangélica belga, do conselho de pastores dele, da igreja belga, e falando assim, olha, nós recebemos com muita alegria os brasileiros, eles estão aqui fazendo um trabalho tremendo, vocês trazem um novo, mas eu queria pedir um favor para vocês, não dá para ser legal, não dá para ser na regra, porque vocês se dividem, fazem um monte de coisa, e não registra, tem igrejas em lugares que não são seguros, e traz um problema de maledicência. Nós não podemos compactar com isso. Por que você não faz como tem que ser feito? Por que vocês se dividem tanto? Porque começa a pensar assim, lá na Bélgica, ou em vários lugares da Europa, se tiver 10 pessoas que te sigam, você tem o dízimo desses 10, que já bate o seu salário. Então o indivíduo vai lá para fazer a vida, não vai lá para pregar o evangelho, é cristão, mas vai lá para viver a vida. Mas trabalho duro. Aí descobre que se ele fizer uma igreja e juntar 10, 15, aqueles 10, 15 dão para ele um dinheiro que é muito mais do que ele trabalharia. Então o que acontece? Ele vai na igreja, está lá com 50 e divide. Leva 10, 15 com ele. Aí começa a crescer, vem outro, divide. Então, cada um tem medo do novo que chega. Quando chega um cara meio com cara de líder, fala, não, você aqui não. Você vai roubar meu dinheiro aqui. Olha como o evangelho cresce. Então, não comprometer as convicções, modéstias favas, é uma característica da nossa igreja. Nós temos que aprender a crescer com isso, hein? E essa fama é um teste. Agora, teste pior vem na frente aqui. O número 6. Ele reconheceu que era o seu primo mais novo, o escolhido. E que o seu papel era diminuir. Será que nós temos essa condição de ter a fama, de ter os discípulos, de ter as pessoas e falar, ele é o cara, eu não sou o cara. É ele o cara. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele.
Ele vai fazer. Eu estou só anunciando o que Ele vai fazer. E esse Ele não é um cara maravilhoso que cresceu. É o primo que ele viu nascer, menor, mais pobre, que não tem o glamour do Zacarias e da Isabel, mas que é o cara da manjedoura. Que para nós é legal fazer o presépio no Natal, mas a manjedoura cheira mal, viu? É ruim aquele negócio. Aí tá aí, né? Jesus não tinha esse glamour do shopping. Ele era o pobre do pobre. E o João Batista falou, é ele. Essa capacidade de reconhecer que alguém está muito perto, menor, e que ele podia até... Imagina se ele faz isso. Chega na hora do batismo e fala, não, você não, você não. Não, mas eu quero ser batizado. Não. Mas cumpre com a tua justiça. Eu sei. Você vai fazer um estudo sobre a justiça. Quantos líderes fazem isso? E quantos de nós fazemos isso? Conscientes ou inconscientemente? Não é natural para nenhum de nós deixar o novo crescer. Não é natural. Então as coisas que eu quero fazer para vocês é aqui. Você tem um novo na sua igreja. Qual é o seu papel? Prepará-lo. Ele é o cara. É o jovenzinho. Ele vai fazer. E você vai se realizar nele. Você não vai mandar nele. Você vai preparar o caminho para ele. Você vai garantir que é com ele. Ele vai falar para os seus discípulos, é ele. Vai. Nós temos que aprender a olhar o nosso novo. Não podemos ser pastores velhos. Cadê os pastores novos? Esta reunião aqui é um híbrido de presbitério com ministério. A igreja tem que continuar tendo presbitério. E presbitério é lugar de cabelo branco. Presbitério é lugar de experiência. Presbitério é lugar de gente que tem condições, não neófito. Agora, presbitério é lugar de anonimato. Não aparecer, não tem luz. Estamos lá por trás dizendo, é ele, é o novo, olha, é ele lá. É o loucão ali, ó. Eu banco ele. Eu banco a música dele. Eu banco a missão dele. Eu banco a loucura que ele quer fazer. Eu acredito que vai dar certo. Eu estou enviando ele. Faça isso. Comece a olhar na sua comunidade. Quem é o Jesus que está lá? E comece a dizer, é esse cara que vai dirigir essa igreja. Eu estou preparando ele. Reconheça isso. Agora, é difícil? É difícil. É difícil. Por quê? Porque essa é a última e sétima característica do João Batista, que é uma característica negativa. Abra. Vou alguns versículos aqui. Mateus 9. Eu vou falar do Mateus 9, 10 e 11. Vamos começar com 11 aqui, velho. Nós estamos lá. Esse lugar todo que nós falamos de João Batista, que é o maior homem, como é que começa essa história? Versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Sabe para eu pensar nesse versículo? Como é que um cara que fez tudo isso que ele fez, faz essa pergunta aqui. O que levou João Batista a ter a dúvida? Você tem uma noção?
que João Batista pensou, será que eu errei? Eu falei que ele era o cara. Eu falei que eu não era digno. Eu falei que comigo eu tinha que diminuir. Eu falei que ele tinha que batizar, não, eu batizar ele. Será que é ele? Será que ele é o Messias? E mandou perguntar. Ele preso, ele ia morrer. Mandou-se dois falar, para e pergunta, é você mesmo? Valeu a pena? Não, a pergunta era pior, eu falei assim, errei? E Jesus falou assim, olha, vai lá e anuncia por João essas coisas. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso aqui a gente cantava essa musiquinha no começo. Eu lembro dela, até pensei, acho que vou cantar essa música aí lá. Mas depois desisti. Mas podemos até cantar de novo, né? Declaramos é vindo o reino de Deus, né? É uma declaração assim. Declaramos é vindo o reino de Deus. É? Boa música. Esse de reino para mim está falando forte. Jesus deu uma resposta bíblica. Ele pegou as profecias de Isaías e falou, João Batista, aqui ó, você que estudou tudo isso aí ó, está se cumprindo o que estava escrito. Por quê? Aí ele continua falando assim, bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Bom, e por que Jesus declara isso na sequência? Porque o problema de João Batista era o escândalo. O problema de João Batista não era que ele estava preso, pagando pelo Evangelho. Isso já estava na conta dele. Ele já mandou embora a genealogia, o comprometimento com o rei. Ele estava morrendo por isso mesmo. O problema de João Batista, ele estava se escandalizando em Jesus. E Jesus falou, ei, olha para o lado certo. Olha aqui o que a Bíblia falou e eu estou fazendo. Olha aqui as curas, transformações e a promessa. Isto é o novo. Agora, junto com o novo, é um pacote que você não está esperando. E esse pacote escandaliza. Então eu quero dizer para vocês, eu acho que essa é uma palavra de Deus para nós aqui, muito importante. O seu novo, o seu jovem, ele vai te escandalizar. E se você apertar em cima dele, você vai quebrar. Deixa o novo acontecer. Ele é diferente de você. Por favor, vamos piorar a situação. Onde ele é diferente? Aí vem lá o 9, vai para Mateus 9. Jesus chamando seus discípulos. Tem lá o parente de Cafarnaum, que eu não vou ler. Aí vem o chamado de Mateus, que era o Mateus, um dos 12, Levi, ele era o coletor de impostos. Era o cara que todo judeu odiava, que era o vendido. Então nós temos uma pureza interna aqui, que fala, não, isso aqui tem que ser, para ser pastor tem que ser o cara assim, né? Com tudo perfeito. Não, o governo está lá para garantir isso. O ministério, irmão, é quem Deus levanta, reconhecer ministérios. Olha para Mateus, você esse cara aqui. Ninguém faria isso. Ninguém chamaria um coletor de impostos para ser alguém que representa o Messias. Ninguém. O passado condena. Então Jesus comprou uma briga ali. Aí o versículo 11. E os fariseus, o 10. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus, seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Irmãos, eu preciso ser bem claro aqui, não tenho nada contra a santidade, nada contra padrão alto, leitura da palavra, mas saiba que muitos de nós temos problemas que não tem nada a ver com a Bíblia.